Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 64, com o tema A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora, hoje parte 10. Hoje eu quero começar de um jeito um pouquinho diferente, porque eu quero começar agradecendo pessoas que estão ajudando a tornar possível esse podcast. Essas pessoas sabem quem elas são, eu não sei quem gostaria ou não de ser identificado, então não vou dizer nomes, mas nós recebemos algumas contribuições generosas, de valores diversos, alguns puderam contribuir com menos, outros mais. Ainda não é o suficiente para a gente conseguir se manter, mas tem ajudado bastante. A gente espera contar com mais contribuições, né? Isso aqui é um trabalho feito sem o apoio de uma instituição religiosa, sem qualquer apoio. Isso aqui é um trabalho feito com o apoio de pessoas comuns que acreditam na missão que a gente tem, acreditam no trabalho que a gente se propôs a fazer como missão dada por Deus para nós nessa vida, não é? E que de alguma maneira fizeram chegar essa contribuição usando o nosso Pix, que é o e-mail do podcast, podcastcrerpraviver@gmail.com. São pessoas que, algumas delas a gente conhece, algumas a gente nem conhece. Muito obrigado. E eu quero agradecer de forma especial ao estúdio onde a gente está gravando, né, tem sido um parceiro importante que está contribuindo também, né, nessa parceria. Estúdio Sobe, né? Muito obrigado ao pessoal do estúdio que é responsável por essa contribuição e por essa parceria. Bem, rapidamente eu quero só lembrar que a gente trabalhou nos últimos episódios alguns temas importantes que estão interligados. A gente vem já muitos episódios, a gente deve ter mais de 30 horas gravadas falando sobre a monogamia, né? A gente está fazendo uma análise crítica da monogamia. Os últimos episódios focaram o problema do conflito inevitável, que é gerado pelo encontro de mundos diferentes. O encontro entre pessoas, ele é sempre um choque de mundos, choque de crenças, de valores, então o conflito ele é inevitável. Quando não se consegue do conflito, a construção conjunta, madura, do acordo, isso começa a se acumular e se tornar ressentimento. O ressentimento, quando não tratado, ou seja, as causas do ressentimento, quando não tratadas de maneira madura e corajosa pelo casal, a gente está falando de casamento, isso tende a se tornar uma espécie de tumor maligno, um câncer na relação, que pode condenar a relação à morte lá na frente. É um processo lento, né? Assim como é, uma pessoa que consome algo cancerígeno, né? Essa conta às vezes não chega em um ano, às vezes ela chega em 20 anos, mas a pessoa está caminhando para lá. A gente tratou disso. Nesse episódio e no episódio da semana que vem, a gente pretende dar um desfecho para essa parte da análise crítica do problema da monogamia situado no mundo atual. Importante reiterar, a gente fez essa ressalva muitas vezes aqui, eu vou insistir nela de novo. A nossa crítica à monogamia, ela não é uma proposta, ela não quer abrir a porta para a proposta de uma ruptura com a monogamia. O que a gente está dizendo é que, no contexto de um mundo plural, considerando as variáveis que favorecem o desenvolvimento de uma racionalidade transgressora, o modelo que está aí, aquilo que compõe esse modelo, levou esse modelo à falência. Isso é uma coisa que a gente dá como sentença reafirmada aqui. Mas isso não significa que não há possibilidade de se repensar a monogamia de uma forma em que ela possa ser desenvolvida com saúde no mundo atual. E para isso a gente vai precisar lá na frente, então eu estou falando que a gente vai nesse e no próximo dar um desfecho, e depois, a partir do episódio 66, a gente deve começar a propor uma renovação desse modelo com uma base muito clara, que é a base de tudo que a gente faz aqui nesse podcast, com base na fé cristã, na visão de mundo, de crenças e de valores da fé cristã. Bem, é isso. Isso posto, a gente pode começar então esse episódio. Professor Anderson começa, professor Cláudio. Professor Cláudio vai começar, né? Bom você fazer a apresentação. Sim, desculpa, eu normalmente apresento a mesa, hoje isso teve um lapso aqui, tá certo. Essa mesa hoje ela está composta por 3 dos 4 componentes habituais, reitera a falta que a gente sente do Laércio. Laércio em breve deve poder voltar a ficar
a participar com a gente aqui nessa mesa. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo de formação, eu tenho um doutorado em psicologia pela UNB, sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Junto comigo, o professor Cláudio Ivan de Oliveira. O professor Cláudio, ele também é psicólogo de formação, ele é doutor em psicologia pela UNB, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás, ele tem uma formação em Teoria Social e, assim como eu também, ele tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. Por fim, o professor Anderson Clayton Pires. O professor Anderson, ele é filósofo, sociólogo, teólogo, ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, com ênfase em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Ok, então acho que o professor Cláudio agora pode começar. Por favor, professor. Tá bom. Então, quando nós começamos, bem no início do nosso trabalho, talvez tenha sido até no primeiro podcast nosso, nós dissemos que nós temos um estilo, um método, não é? Que diz respeito a expor o mundo no qual nós vivemos e pensar se esse mundo é um mundo receptivo ou hostil à fé cristã. Por isso nós lançamos mão de reflexões que fazem uma exposição do cenário cultural, do cenário social no qual nós estamos vivendo. E hoje, o professor Anderson está pensando o tema de modelo de monogamia, e eu quero trazer um texto que é do próprio professor Anderson, um texto chamado... Bom, esse texto saiu na revista não, no jornal Gazeta do Povo. Lá ele tem outro título, não é? O Timóteo até pode olhar para a gente aqui. O título primeiro, depois foi modificado, é Escato-moralismo e a morte da cobiça. E nesse texto, o professor Anderson parte de uma pergunta que remonta aos textos do apóstolo Paulo, não é? Como será o mundo moral dos últimos dias? O que vai caracterizar esse mundo moral do cenário dos últimos dias, não é? E fazendo essa pergunta, o professor Anderson parte de uma retrospectiva. Bem, o problema da moral está relacionado ao problema da perda da inocência moral. Então, esse cenário moral dos últimos dias está relacionado a um problema que é o da perda da inocência moral, não é? Na tradição ocidental, já ali pelo século XVIII, Rousseau falava sobre a perda da inocência, que seria a responsabilidade da civilização, não é? A civilização tira o ser humano do seu estado de inocência e o insere nesse processo civilizatório. Mas esse tema da perda da inocência, a civilização confiscando a inocência humana, cabe também definir o que nós estamos entendendo por inocência aqui, inocência moral. A discussão, a definição sobre isso aparece no podcast sobre o Natal, que está bem no início de tudo que a gente trabalhou aqui, não é? Lá o professor Anderson fala sobre o advento da perda da inocência moral. Mas o que é a inocência moral? É um estado em que a liberdade humana era funcional, ela não era ambivalente. É um estado no qual o ser humano convive com a polarização moral, com o veto, o bem e o mal, o permitido e o proibido, e, no entanto, ele não se sente irremediavelmente atraído pelo proibido, não é? Então, enquanto a liberdade é funcional, o ser humano vive esse
estado que a gente chama de inocência moral. E essa inocência moral e a perda da mesma, não é, aparece no texto de Gênesis, que traz esse tema, o texto que fala da criação do ser humano e da queda antropológica, não é? Porque ali se fala de um mundo no qual, de um jardim, não é? No qual Deus coloca uma multiplicidade de possibilidades. Ele diz: de todos esses frutos que estão aqui, vocês podem comer, mas daquele ali, não. Então havia um veto. Parece que a partir daí a vida pode começar a se complexificar, não é? Portanto, um veto é colocado. Até o momento em que a serpente aparece no cenário, esse veto parece não ser um problema. No entanto, a serpente aparece como um animal sagaz, capaz de seduzir, de provocar sedução, não é? De provocar uma racionalidade transgressiva. Então a serpente diz para Eva que aquele fruto ali que Deus disse para vocês que é proibido, na verdade, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ela faz uma afirmação que parece, o texto sugere que tem um impacto subjetivo radical na consciência de Eva, porque aquele fruto que era proibido não era objeto de uma cobiça, agora ele se torna objeto de um desejo desenfreado, não é? E o texto diz então que Eva olha para o fruto e vê que ele é desejável. Portanto, aqui, o que tira o ser humano do seu estado de inocência não é propriamente a civilização, mas o advento da cobiça. Então, a degeneração moral humana, ela aparece no advento da cobiça. Portanto, a queda acontece propriamente antes da queda, porque antes de comer o fruto, não é? O desejo proibido, a cobiça, já está aguçado. E a partir daí, o que a gente entende como perda da inocência? Uma mudança de natureza biopsíquica no ser humano, não é? O ser humano que estava em equilíbrio ontológico, que convivia com o veto sem se sentir irremediavelmente atraído por ele, agora se torna irremediavelmente instintivo, atraído pelo prazer. Essa mudança biopsíquica que acontece a partir da queda antropológica no Éden, ela é retomada pelo apóstolo Paulo no conceito grego de assotia, que diz respeito a uma devassidão, a um desregramento moral, perdão, a devassidão, a um desregramento moral, não é? Então parece que o apóstolo Paulo está entendendo que a partir da queda, o ser humano, na sua liberdade disfuncional, ele passa a operar em uma racionalidade de transgressão. O que é essa racionalidade de transgressão? É um modo de operar em relação ao mundo que cada vez mais se torna transgressor em relação aos vetos impostos pela polarização moral, polarização bem e mal que é colocado pelo contexto da vida religiosa, não é? Então, o que é que a gente tem aqui?
a gente tem uma descoberta feita pelo apóstolo Paulo. Preste atenção, em Romanos, o apóstolo Paulo faz uma descoberta para a vida do judeu. Ele diz: não é possível não cobiçar. Mas por quê? Porque ele nota a existência de um conflito, não é? Então, ao mesmo tempo em que ele conhece a lei, ele conhece o veto, mas ele, ao mesmo tempo que ele conhece, ele diz que dentro dele opera, não é, uma racionalidade transgressora que o leva exatamente à cobiça pelo proibido. Portanto, ele se vê fora da condição de cumprir o mandamento: não cobiçarás. É interessante a gente lembrar que, quando Freud analisou o processo civilizatório, ele reproduziu, conscientemente ou não, ele reproduziu esse molde da antropologia paulina, não é? Sobretudo na teoria da estrutura psíquica dos três eus do Freud. Então ele fala de um id, de um ego e de um superego, Freud, não é? Então o id, como fonte das pulsões, ele opera em ele é uma herança de um estado natural do ser humano que opera, portanto, numa condição no espaço premoral. Não existe bem e mal, permitido e proibido. Essa é uma herança constitutiva da antropologia humana e não pode ser extirpada dela, não é? Mas à medida que o ser humano é retirado do estado de natureza, ele é levado, então, a ser alterado. E o que altera o ser humano, o tirando do estado de natureza? No processo civilizatório é exatamente o componente da moral. Se estabelece agora uma metafísica moral, uma polarização, bem e mal, permitido e proibido. Portanto, existe um limite aos movimentos dessa instintividade para o prazer, não é? No entanto, Freud chega à conclusão de que a civilização inevitavelmente conduz o ser humano para a culpa, não é? Por quê? Porque, segundo ele, o ego não pode, não é capaz de cumprir o elevado rigor moral perfeccionista da religião, de maneira que, se ele não faz, e se a libido é represada, quanto mais represamento da libido, mais intensidade do desejo. Portanto, não fazer, não praticar, não produzir a descarga da energia, não é? Implica em represamento e, portanto, tensionamento, desconforto, não é? De maneira que toda essa lógica do aparelho psíquico, especialmente pela existência do id, nos leva a concluir que, mesmo não fazendo, o desejo estará presente, não é? E é um desejo transgressor. Então, observe que há uma, um acoplamento até certo ponto do que, como da análise do apóstolo Paulo e da análise que o Freud faz do processo civilizatório, ambos chegando à conclusão de que, de fato, no mundo subjetivo do ser humano opera uma racionalidade de transgressão. Mas nós precisamos dar um passo adiante ainda. O professor Anderson faz uma revelação muito interessante nesse texto, não é? Ele diz que a cobiça está intrinsecamente relacionada e ela só é possível no contexto da civilização. No estado de natureza, sem o veto, não é possível a cobiça. Por que isso? Porque, como nós definimos antes, o conceito de cobiça pressupõe a existência de uma polaridade moral, bem e mal,
permitido e proibido. E sem essa polarização, tudo é permitido, e se tudo é permitido, não há o que ser cobiçado. Não existe o fator. Cobiça está relacionado ao fator de transgressão de um veto moral, não é? De desejo pelo objeto proibido. Muito bem. À medida que isso acontece, nós chegamos a uma constatação de que é paradoxal. A civilização, ela erogeniza, quer dizer, ela infla o capital erótico, não é? Ela infla imagens no mundo subjetivo que são imagens que se carregam de uma carga libidinal muito grande. Por que isso? Exatamente porque ela proíbe, porque ela veta, não é? Ao proibir, ao vetar, o olhar do indivíduo civilizado se projeta na direção do objeto proibido, e aquele objeto proibido ganha saliência no mundo subjetivo dele, exatamente por ser proibido, não é? Então, observe que é paradoxal, não é? Mas a civilização tem o seu mecanismo, tem a sua forma de inflacionar imagens no mundo subjetivo, no imaginário do indivíduo civilizado. Se eu fui bem-sucedido em explicar, eu posso então dar o próximo passo, que é o passo que o professor Anderson apresenta no texto dele, que é a seguinte pergunta: será que a gente pode falar do fim da cobiça em um mundo no qual, em um novo modo civilizatório, no qual se dilui, se retira esse princípio de polarização, bem e mal? Será que a civilização do declínio da moral será também a civilização na qual a cobiça não poderá mais estar presente? Essa é a pergunta que tem que ser feita agora, não é? Bom, essa pergunta exige uma explicação sobre o que é o declínio da moral. Então, nós temos uma ruptura, uma transição, não é? Quando Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização e colocou ali um personagem central, o componente do superego, de um sensor moral da personalidade, o Freud estava falando para a gente de civilização como intrinsecamente repressora. Ela não permite, ela veta a realização, a descarga instintual, não é? Isso é uma civilização repressora, uma cultura de repressão. Freud entendeu civilização assim. E é exatamente essa civilização que erogeniza o mundo imaginário à medida que o proibido provoca o desejo por aquele objeto que não pode ser tocado, mas ambivalentemente, não é? Ao mesmo tempo que ele é proibido, ele é desejável. Bem, e no mundo, na ordem civilizatória na qual eu e você estamos hoje, toda essa lógica de análise freudiana funciona? A resposta é não. Por quê? Porque eu e você vivemos hoje não mais na sociedade tradicional de Freud, não mais naquela civilização repressora de Sigmund Freud, aquela na qual a religião estava no centro da sociedade, a religião impunha uma metafísica moral, uma polarização bem e mal, a religião definia regras, a estabilidade de regras do comportamento social, identidades, não é? Muito bem. Na nossa sociedade pós-tradicional hoje, não.
E o que é que produziu essa mudança, não é? São vários os fatores, o professor Anderson coloca um filósofo do final do século XIX, início do século XX, o Nietzsche, que em uma obra dele que é um marco para a derrocada do modo civilizatório repressor e para a emergência de um modo civilizatório pós-repressor, aquele no qual tudo é permitido, a civilização do sim, como dizia o cantor lá da década de 80, o Lulu Santos, não é? Dizer mais sim do que não, mas não é mais sim do que não, é dizer somente sim. Então, eu e você vivemos nesse mundo que embrionariamente estava sendo pensado na canção do Lulu Santos lá atrás, quando ele fala tempos modernos, né? Eu vejo um novo começo de era, gente fina, elegante, sincera, com a habilidade de dizer mais sim do que não. Então, uma civilização do sim. O que é uma civilização do sim? É aquela na qual se extirpa a moral, a polaridade, desculpe, a polaridade bem e mal. E à medida que essa polaridade é extirpada, não é? E Nietzsche é um nome muito importante nessa passagem, na obra dele Além do Bem e do Mal. Ele fala exatamente de um novo indivíduo que precisará demonstrar que ele faz as suas próprias escolhas sem nenhum sentimento de dívida, de dependência para com Deus, não é? Na verdade, em outra obra, o Nietzsche também diz que a sociedade do fim da religião, ela seria uma sociedade na qual a culpa não estaria presente. Bem, então, mas para isso acontecer, tem que acontecer a desescatologização da história, isto é, nós devemos parar de olhar para o outro mundo e olhar para as possibilidades de plena realização nesse mundo aqui e agora. Isso é um movimento de secularização. Então, Nietzsche diz: fora com o apóstolo Paulo, esse cara que nos ensinou a viver, a renunciar à vida aqui para viver em outro mundo, para alcançar uma recompensa em outro mundo. Agora não. Agora Nietzsche diz: é aqui que nós devemos sorver as possibilidades de prazer no nosso cotidiano. Nós devemos ter a coragem de fazer isso, não é? Então, esse mundo que está para além do bem e do mal, sem a polarização moral, um mundo no qual tudo é permitido. E se tudo é permitido, então nasce nessa sociedade pós-tradicional uma desnormatização, uma anomização. Não há mais padrões, regras do comportamento social que definem identidades que precisam ser dessa forma e daquela outra e se manter dessa forma e daquela outra. Não. Agora, ao invés do indivíduo fazer escolhas de natureza moral, o que é uma escolha moral? É uma escolha que diz respeito a permitido e proibido, bem e mal. Isso é uma escolha moral. A liberdade se defronta com um tensionamento. E o exercício da liberdade se dá diante desse tensionamento. Se não há escolhas, não é? Não há tensionamento. Ou se não há polarização moral, melhor dizendo, não há tensionamento. O que aconteceu na sociedade do declínio da moral? Se retirou o tensionamento, se retirou o permitido e o proibido, o bem e o mal. E se tudo é permitido, então nós chegamos a um mundo no qual há escolhas instintivas e não escolhas morais. O que são escolhas instintivas? São escolhas baseadas no critério das sensações. Se eu me movimento e isso produz uma boa sensação,
então eu permaneço nessa direção. Se não produz uma boa sensação, eu me retiro, eu recuo, não é? Mas não são valores que orientam as minhas escolhas, são sensações. E à medida que se estabelece um novo mundo caracterizado pelo determinismo edossensitivo, quer dizer, o determinismo das sensações. Se a sensação é boa, então nós vamos adiante, não é? Esse é o mundo das escolhas instintivas e não das escolhas morais. E é nesse mundo que nós encontramos dois fenômenos que são importantíssimos para a gente entender o cenário cultural no qual a gente está. O primeiro deles é a flutuação ôntica das identidades. O que é isso? É um mundo no qual os indivíduos não mantêm identidades definidas, constantes, não é? É um mundo no qual, de forma para preservar o seu potencial readaptativo, o indivíduo tem que manter-se no horizonte da indefinitividade. A identidade que ele assume agora, ele descarta depois para assumir uma outra identidade, mas com que finalidade? Com a finalidade de auferir a experiência de boas sensações, não é? É exatamente o que faz a personagem mística da série X-Men. Quem é a mística? É a que não tem identidade definida. Mas qual é o critério dela para assumir determinada identidade? O benefício, muitas vezes a sensação que ela tem quando ela assume essa identidade que ela plageia, que ela copia de outra pessoa, não é? Então, se trata de um mundo no qual nada é definitivo. E também o fenômeno da androgenização sistêmica. O que é esse fenômeno? Androgenia, não é? Significa a fusão dos opostos, a fusão de predicados masculino e feminino na mesma identidade. Isso é androgenização sistêmica. Esse é um fenômeno muito, muito recente, pelo menos como movimento de tendência muito recente, mas que se tornou um movimento de tendência. O que isso significa? Ele adquiriu o poder de cooptar, de se multiplicar, não é? Como aquele personagem, o Smith, lá de Matrix, que tocava uma pessoa e essa pessoa se tornava outro Smith. Então você tem um processo de expansão de uma tendência, de um movimento cultural de androgenização sistêmica. Também pode ser definida a androgenização sistêmica como a perda de poder coercitivo das identidades tradicionais. De maneira, então, que tanto flutuação ôntica das identidades quanto androgenização sistêmica dizem respeito a um mundo em que há uma despadronização do comportamento. Se na sociedade tradicional há regras que definem o comportamento socialmente aceitável e o não aceitável, a fronteira entre o normal e o patológico, nessa nova sociedade da androgenização sistêmica e da flutuação ôntica das identidades, não há mais essa fronteira. Então, o indivíduo tem uma certeza: ele foi muitos e outros no passado e ele será muitos e outros no futuro. Ele só não sabe quais serão. Portanto, daí nasce um dos medos mais perturbadores desse novo cenário social da indefinitividade, que o professor Anderson chama de ansiedade do não destino. Eu não sei para onde é o caminho.
Eu estou caminhando, eu estou me movimentando, eu estou flutuando, mas eu não tenho um telos, uma finalidade onde, para a qual eu caminho e a ela devo me adequar. Não, eu serei muitos e outros, quais eu não sei. Então, daí a ansiedade do não destino, não é? Então, acho que eu posso partir para a conclusão, não é? Por que que esta reflexão tem no seu título o conceito de escatomoralismo? Escatomoralismo é o fim das escolhas morais e a proeminência das escolhas instintivas, como eu expliquei antes, não é? Qual é a implicação disso? Inclusive, uma implicação radical para a fé cristã. Nesse mundo do escatomoralismo, do fim das escolhas morais, acontece o fim da liberdade. Porque se não há polarização, permitido e proibido, só nos resta um determinismo sensitivo, um determinismo edosensitivo. Não há mais a liberdade para ser exercida frente a um tensionamento moral, a possibilidade da recusa ao instinto. E também o fim da inocência. Sem tensionamento moral, sem bem e mal permitido e proibido, também não é possível para o ser humano resgatar a inocência perdida na queda antropológica. Por quê? Porque a inocência só pode acontecer exatamente diante do tensionamento moral. O proibido está lá, mas eu não mais me sinto irremediavelmente atraído, descontrolado diante desse elemento que é o proibido. Então, para deixar a situação mais agravada ainda, nesse novo mundo, não faz sentido falar em conversão. Quando a gente começou o nosso podcast, nós estávamos falando sobre conversão. O que é a conversão? Mudança de valores, não é? A conversão, ela tem que caminhar para esse resgate do que foi perdido na queda antropológica, a inocência. No mundo do escatomoralismo não faz sentido falar em inocência e, portanto, não faz sentido falar em conversão também. Então, acho que esse é o cenário que o professor Anderson pinta nesse texto muito interessante, muito esclarecedor, não é? Que eu acho que pode enriquecer muito a análise agora do contexto do modelo monogâmico que está presente, mas está presente em que mundo? Neste mundo que se acabou de apresentar aqui. Só rapidamente, só para eu dar a referência correta do texto, né? Esse é um texto que foi publicado na Gazeta do Povo em novembro de 2022. O título dele lá foi O Bem e o Mal, a Escatologia da Moral e a Morte da Cobiça. É, eu queria saber do professor Timóteo o que ele compreende por mundo em que acontece o fenômeno da morte da cobiça. O que, que eu entendo como esse mundo? O mundo em que acontece esse fenômeno, né? É um fenômeno cultural, né? Uhum. De largo espectro, né? Bem, o professor Cláudio não colocou um contexto, e aí eu quero lembrar, me fala da impressão desse mundo, eu estou pensando isso, considerando o que, que a gente está tratando aqui, né? A gente está falando de monogamia, a gente está falando de matrimônio, e quando a gente fala de monogamia, o próprio conceito de monogamia ele está mais associado ao mundo mais tradicional, ainda que ele persista hoje, a origem dele é de lá. Então é um Se bem mundo que onde quando a gente fala de monogamia, essa correlação monogamia e mundo tradicional, ela não é
necessariamente funciona assim. Hum, Porque nós temos, por exemplo, a evolução de alguns modelos que estão em franca aceitação na sociedade, são praticados por casais monogâmicos, mas nós já não temos mais um perfil, porque a própria prática redefine o perfil moral dessa sociedade, o uhum. perfil cultural dessa Mas sociedade. quando a gente faz uma crítica do modelo, o que a gente está dizendo é que essa monogamia que foi assumida no cristianismo de origem, né, Uhum, e no judaísmo, que a gente falou antes, ela entrou em colapso exatamente porque se tenta encaixá-la em um mundo plural, onde esse contexto dissolve algumas noções que eram próprias de lá, como que a gente já conversou antes, sobre propriedade, né, sobre identidade bem definida, e sobre também o veto moral, os vetos, o que é certo e o que é errado, como o professor falou, estava muito claro. Então, isso produz não só uma confusão, uma falta de clareza do que significa. Eu imagino que as pessoas nesse mundo agora, elas se casam, mas elas não têm uma noção muito clara de quem elas são, com quem elas estão casando, qual é o papel de cada um, né, e como é que se faz para sustentar isso diante de um cardápio de opções com uma força muito pequena ou inexistente para definir, olha, dentro desse cardápio aqui, isso aqui é válido, isso aqui não é válido, né? Então é um modelo que fica frágil e é uma coisa que produz uma angústia, porque a indefinição, em geral, ela está associada à ideia de perturbação pela falta de definição, o que a gente já falou, o professor Cláudio apresentou em outros momentos, a ideia de insegurança ontológica, né? Eu não sei o que vai acontecer depois. Isso afeta a maneira como eu tomo minhas decisões e a angústia diante das possibilidades que eu vivo agora. Então, é um mundo que torna mais complicado não só o casamento, mas a própria vida na fé, por exemplo, porque a fé cristã, né, ela é marcada por uma orientação moral clara. No episódio anterior, o senhor falou, a fé cristã é sobre chamar para desentortar a vida, mas como é que eu sei que ela está torta? Né? Você só sabe se tiver uma referência clara. Se essa referência estiver dissolvida, a gente vai olhar para a própria vida, não tem como saber o que, que tem para desentortar. Então, é um estilo, isso vai tende, me parece, a colocar um cenário onde o estilo de vida, né, mais predominante é um estilo de vida errático, né, sem uma base que dá sustentação para eu viver, aprender, me corrigir, me desentortar. Né? Não tem mais o torto e o reto, é tudo uma coisa só, já que não existe esse limite, né? É a morte da cobiça. O mundo da morte da cobiça também é um mundo onde se dissolve o reto e o torto, é tudo igual. uhum. É, a gente tem mais quanto tempo? Mais ou menos 1 hora? A gente já foi 45 minutos. A Mais gente teria para fechar uns 45 minutos. a média do nosso episódio é mais uns 35 minutos para ficar dentro da média, né? Dos Uhum. outros. Pois bem, diante do contexto que foi colocado pelo nosso professor Claudio Ivan, nós temos que tentar compreender a fragilidade do modelo. Veja bem, eu, semanas atrás, andei ouvindo no YouTube, nessas, nessas coisas que geralmente a gente vê em YouTube, é, dois pastores falando sobre o casamento, o matrimônio e a monogamia. Um deles disse o seguinte: a coisa mais simples. Quem vive na fé cristã deve encarar com simplicidade a ordenança dada pelo apóstolo Paulo. A mulher deve se sujeitar ao marido. Quando ele fala que a mulher deve ser submissa ou se sujeitar ao marido, ele não explica o que é isso.
Acho que isso é um grande enigma para os pastores e os padres. Falta uma compreensão correta e clara acerca desse construto, né? Desse conceito, submissão, saber exatamente no conjunto da obra de Paulo o que ele significa. E também, aí ele diz, e o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E ele também não explica exatamente o que significa amar, o marido amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Acho que essas respostas são vagas. Outro pastor, que é um pastor da região do sudoeste, né, do Brasil, fica próximo do Rio de Janeiro, acho que Espírito Santo, ele também fala assim, olha, o casamento tem que ser monogâmico e ele tem uma certa, ele dá uma certa ênfase no conceito monogâmico, né? Tem que ser monogâmico. E aí essa ênfase ele dá, mas também não diz. Quer dizer, o monogâmico é um homem casado com uma mulher. Eu entendo que ele está pensando assim, né? Mas hoje a monogamia já teria uma dificuldade imensa para ser compreendida dessa forma. Hoje nós estamos num outro contexto. Eu penso que eles entendem isso também. Hoje nós temos uma diversidade de monogamias, de modelos monogâmicos, modelos sociais de monogamia. Então é complicado. Obviamente que quando nós estamos trazendo para a nossa reflexão, nós estamos trazendo para o contexto da nossa reflexão a monogamia pensada em termos de heterossexualidade, de heteronormatividade. Isso tem que ficar claro. Então nós compreendemos uma cultura dentro dessa moldura heterossexual, heteronormativa. Dentro desse, eu diria, desse envolto, né, desse invólucro heteronormativo, nós pensamos a monogamia como a coexistência de duas pessoas diferenciadas pela identidade social ou sexual, o macho e a fêmea. Mas veja bem, aos pastores que falaram, eu não quero de forma alguma desautorizar a interpretação deles, se bem que não houve interpretação, nem por parte. Todos os dois são de igreja reformada, mas não houve interpretação da parte deles. Realmente foi quase uma recitação, e uma recitação destituída de poder, de eloquência, de poder de convencimento. Não basta a gente recitar os versículos bíblicos, as pessoas já deram sinais dentro da igreja de que eles recitam mais do que entendem o que é recitado. Então, precisamos também olhar para fora antes de se entender e procurar fazer uma pergunta para o texto das Sagradas Escrituras. Para se entender exegeticamente o sentido do texto, é preciso olhar para o contexto, não o de lá, mas o de cá. E o contexto de cá nos mostra um modelo que está em crise. Olha bem, isso não significa que quando o modelo entra em crise, todos os casamentos ou todos os matrimônios que se encaixam dentro desse espaço cultural da heteronormatividade vão ser sucumbidos rapidamente. Não. As pessoas estão tentando sobreviver. Os casais estão tentando sobreviver. Mas preste atenção, eu estou querendo. O que a gente está querendo fazer no nosso podcast é chamar as pessoas para o exercício da sobriedade, da autocompreensão. Eu acho que para o homem, para o marido que está nos assistindo, para a esposa que está nos assistindo,
tem que ter clareza, tem que ter uma autocompreensão destituída de medo, medo de se ver no contraditório e na contradição. Por quê? Porque nós, de fato, valorizamos a monogamia, mas valorizamos ela em momentos, em um contexto em que não estamos inseridos necessariamente dentro dela. Queremos casar quando somos solteiros, mas depois que casamos, começamos a fazer perguntas sobre a monogamia, o modelo, a eficiência do ponto de vista da coexistência, do poder de coesão, do poder de coercitividade que o modelo tem para operar o capital afetivo e produzir aquele encaixe afetivo entre macho e a fêmea, de forma que isso produza um desdobramento em termos de comportamento moral, em termos de saúde moral do comportamento macho em relação à fêmea e da fêmea em relação ao macho. Então, eu imagino o seguinte, quando eu falo de coerção afetiva, eu estou falando exatamente de um comportamento que não tem a canga da obrigação imposta pela lei. É diferente. Quando Paulo diz, olha, quando vocês amam o teu próximo, vocês cumprem todos os mandamentos, porque amar o próximo não está no decálogo, não é mandamento do decálogo. Amar o próximo significa usar critério da racionalidade afetiva e, portanto, voluntariosa de tentar produzir um encontro sem conflito com o outro. Produzir um encontro que permita a instauração de uma saúde moral tal que o conflito de interesse entre ele e entre ela possa ser diminuído progressivamente na construção da relação, porque o casamento possa ser uma construção. Casamento é uma construção. A gente começa a construir o casamento da lua de mel. E a gente tem estabelecido uma correlação entre a saúde moral da relação e a sexualidade, mostrando que quando o casamento ele apresenta certas disfunções do ponto de vista da saúde moral, isso afeta diretamente a qualidade da prática sexual entre os casais, né? Veja bem, o professor Cláudio ele fala que o contexto, ele faz a exposição de um texto, de um artigo, e ele frisa bem. O contexto é um contexto complicado. Por quê? Porque a percepção da realidade agora, ela disponibilizou um outro critério para se validar escolhas e práticas. Escolhas morais e práticas. Agora, o critério é um critério diferente quando no Antigo e quando no Novo Testamento, lá quando Paulo fala de casamento, o critério é sempre a base moral. No Novo Testamento é a base moral. E o que é a base moral? A base moral é sedimentação de uma coexistência pacificada entre casais. No Antigo Testamento não havia muito espaço para o diálogo sobre a monogamia. A mulher tinha suas funções muito definidas, rigidamente definidas. Portanto, a mulher sabia qual era o seu papel, então havia identidades sociais definidas de forma muito rígida, e não havia espaço para muitas manobras, para inovações, nada disso. Pois bem, se não temos uma sociedade diferenciada, hoje nós temos uma sociedade em que o casamento, o matrimônio, apesar de estar no modelo de monogamia, ele está sendo
construído e processado dentro de um espaço cultural em que muda-se exatamente a coloração. A gente não sabe exatamente se o verde é verde, se o branco é branco. Portanto, nós não sabemos exatamente dar definições, funções a determinados papéis e identidades sociais. E há uma dificuldade muito grande porque isso, quando afeta o matrimônio, ou a lógica do matrimônio, isso produz uma confusão, porque o marido não sabe exatamente o que fazer na relação, a mulher não sabe exatamente o que fazer na relação. E a sociedade de hoje é uma sociedade pós-reforma protestante, né? E o que significa uma sociedade pós-reforma protestante? Significa uma sociedade que não reconhece mais autoridades absolutas, não reconhece mais essa atribuição de de certas instituições, atribuições que acaba produzindo eu diria, uma submissão quase que irrestrita por parte de pessoas ao modelo imposto pela instituição. Por exemplo, a igreja. Ela diz que o casamento tem valor de sacramento, a Igreja Católica Romana. Se tem valor de sacramento, então é algo que tem que ser levado a sério e algo que não pode ser relativizado. Aí o padre chega, o padre chega e diz assim, olha, esse casamento ele tem valor eterno, ele é insolúvel, portanto não se pode quebrá-lo, né? Bem, então essa é uma forma de se interpretar na linguagem eclesiológica o que está lá dentro da Bíblia, do Novo Testamento. Jesus diz o que o homem, o que Deus uniu, o homem não pode separar. O fato é que o princípio, o princípio legal é a aquiescência. Eu, eu, eu entendo que quando há o casamento é uma dádiva de Deus, e se eu entendo que é uma dádiva de Deus, e para mim isso se reveste de um poder autoritativo tal que eu vou lutar por essa dádiva instituição, casamento, enquanto forças eu tiver. Esse é o sentido. É lutar por ela. Não é desistir dela quando as dificuldades aparecem. Então, o sentido é isso. É, em vez de produzir nos casais uma certa predesistência quando aparecem certas dificuldades na relação, não. O que Deus uniu, que não separe os homens, que não separe o homem e a mulher. Ou seja, lutem pela permanência da relação dentro desse modelo que é chamado monogamia. Monogamia é macho e fêmea. Então, nós entendemos que é isso. Só que no contexto pós-reforma protestante, houve um declínio desses institutos, né? Dessas instituições que foram sacramentadas, né? E o matrimônio, tudo ganhou um valor relativo. Por quê? Porque nada se reveste mais de poder de uma autoridade inquestionável. A palavra do Papa não tem mais esse valor, a palavra do pastor não tem mais esse valor, os ensinos das Escrituras Sagradas também não têm mais esse valor. Então, via de regra, nós estamos tentando relativizar a Bíblia a partir da própria Bíblia. Então, a gente coloca a Bíblia contra ela mesma para justificar a dificuldade que nós temos
de aceitar certas, eu diria, recomendações morais que ela dá. Se diz que deve-se lutar pelo casamento enquanto vida ele tiver, então isso significa que deve ser um dado inspirador e motivacional para ele, para o marido e para a esposa, que os torne persistente na construção de uma relação a despeito das dificuldades, a despeito das diferenças que começam a surgir exatamente dentro do contexto do casamento. Veja bem, o mundo moderno é caracterizado pelo valor relativo de cada sistema. Sistema moral, sistema de crença. Então, cada sistema de crença tem um valor relativo. O sistema moral, mesma coisa. O sistema moral, mesma coisa. Nós temos a monogamia. O que é a monogamia? É um sistema moral. Tem um valor relativo. Por que tem um valor relativo? Porque ele não representa um absoluto, porque houve um fenômeno da cultura ocidental chamado de declínio da moral, afetou a subjetividade, vem aí o fenômeno da secularização subjetiva, produziu um movimento de emancipação das vontades, vontades e autonomia para se pensar também. Se separar o que eu penso e o que é o outro, pensamento do outro. Então, a partir do século XVII, XVIII, essa definição, esse fenômeno começa a aparecer na cultura ocidental. O que é meu, o que eu penso e o que o outro pensa. O que é do outro. Esse pensamento não me pertence. Bem, como é que ele está em mim? Como é que ele está nos meus lábios? Como é que ele faz parte do meu discurso? Não sei, eu preciso desconstruir. Eu preciso. Aí o discurso começou a aparecer, né? Esse conceito de desconstrução é um conceito irreverente. Ele é irreverente porque ele não respeita a presença autoritativa de nenhuma, eu diria, afirmação que tenha caráter de indefinitividade. Ou melhor dizendo, de imutabilidade. O conceito é esse. Então, quando a gente fala matrimônio monogâmico, isso é um sistema moral. Isso tinha um valor na cultura ocidental no século XIV, século XIII, século XII, século XI. A partir da Reforma Protestante, ainda tem, nós temos ainda. A sociedade vai entrar em declínio, mas séculos depois. Hoje, no nosso momento, quando se fala da monogamia como sistema moral, já houve alterações. Por quê? Porque a sociedade atribuiu novos significados para o conceito. Então, nós não temos mais o conceito de monogamia no sentido tradicional, macho e fêmea. Nós temos também nos outros sentidos. Nós temos no sentido não hétero, o que não é heteronormativo. Por exemplo, num contexto de uma cultura homonormativa, monogamia significa outra coisa. Monogamia significa outra coisa. Então, a modernidade permitiu a ingerência de novos significados sendo atribuídos a conceitos que não deveriam ter, não deveriam ser, não deveriam permitir acoplamentos. Se eu tenho o conceito de monogamia no sentido mais estrito e, portanto, pertencente ao mundo tradicional, a pergunta que se tinha que fazer é por que nós temos que usar o mesmo conceito para definir outros modelos sociais de ajuntamento e de coexistência. Será que não daria para construir outros conceitos? Será que a dificuldade é na falta de criatividade para construir outros conceitos? Pode ser que seja.
O fato é que está tudo muito confuso e, portanto, quando o professor Cláudio apresenta essa, essa, esse, a incidência dessa nova realidade da escatomoralidade, e aí é, o critério não é mais um normativo, mas se é um normativo em que a impressão que se tem da realidade ela é captada apenas pelo critério da validação do sensivo, do sentido, da sensação. Veja bem, se isso é verdade, então não há mais autoridade da moral. Não existe mais uma moral padronizante. Não existe mais uma religião, a coerção, o poder coercitivo de uma religião que estabelece a ordem e a sociedade se submete. Não, porque a secularização subjetiva produziu uma inversão nessa relação. Há um distanciamento cada vez mais do laico da liderança. O laico se torna cada vez mais distante dos líderes religiosos, o público laico, e não só distante, mas como também resistente ao ensinamento. Portanto, nós temos uma resistência em relação a toda a carga, toda a herança dogmática, toda a herança, eu diria, ética e antropológica que foi conservada dentro da tradição moral do cristianismo histórico. A sociedade de agora, essa sociedade que se forma dentro desse contexto da escatomoralidade, é uma sociedade atrevida, é uma sociedade composta de pessoas atrevidas. O que são os atrevidos? Os atrevidos são aqueles que relativizam a autoridade, toda forma de autoridade. Toda forma de autoridade. Se o atrevido é aquele que relativiza toda forma de autoridade, significa então que nós temos uma sociedade posta, mas de forma estruturalmente desorganizada. Ou, lembra do conceito? Em franca desordem ontológica. Então, veja bem, eu quero sugerir para os nossos ouvintes, preste atenção, guardem isso aí. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, na qual nós estamos criticando o modelo da monogamia, é uma sociedade que está estruturalmente em franca desordem ontológica. Em franca desordem ontológica. Veja bem, quando se fala de desordem ontológica, nós estamos falando de um contexto, de uma sociedade em que uma cultura não normatizante se torna critério de validação de escolhas que deixam de ser morais, passam a ser de natureza sensitiva, ou melhor dizendo, subjetiva. É de cunho subjetivo. Lembra daquela expressão que eu usei lá há algum tempo atrás? Para o pensamento moderno, a verdade é subjetividade e, portanto, nós não temos uma verdade. Nós temos uma verdade que, na verdade, é a soma de todas as verdades possíveis que podem ser acopladas dentro dessa unidade. Então, nós temos uma unidade fragmentada ou multifragmentada. Nós não temos uma única versão da realidade, mas a verdade nos permite validar todas as versões possíveis da realidade percebida. Eu acho que essa tentativa foi feita por pensadores modernos, como Foucault. E o Foucault trouxe muitos problemas para a cultura religiosa, o pensamento da cultura religiosa. E eu acho que a grande dificuldade hoje dos líderes religiosos é que eles não entenderam exatamente o grau de complexidade do mundo
que nós estamos vivendo, que exige uma disciplina intelectual maior. Os pastores e os líderes, eles precisam estudar mais. Eles precisam se dedicar mais ao estudo para compreender esse mundo. Porque se eles não compreendem esse mundo, eles vão facilmente taxar a gente de estarmos relativizando o modelo da monogamia. E não se trata disso. Nós não estamos aqui para relativizar o modelo da monogamia. Nós estamos aqui para dizer, olha, está em crise, mas o matrimônio está aí, de pé. Existem centenas e milhares de pessoas, milhões de casais nesse país e no mundo ocidental. Mas o modelo está falido. Né? Diz que às vezes uma estrela explode, mas ela fica iluminando, né? Ela fica lá, ó. A luz aparece. Então é uma coisa parecida com isso, né? O modelo faliu, mas as pessoas estão tentando ainda validar a instituição, o casamento. Estão tentando dizer, olha, o casamento é uma coisa boa. Vamos compreender a verdade desse discurso. Como é que pode ser bom com um modelo que já está falido? Não deu certo. Talvez tenha sido por influência de um pragmatismo laico que veio e deslegitimou as bases morais desse modelo. E aí criou, então, aquela crença, eu diria, coletiva de que o casamento não deu certo, o casamento não dá certo, o casamento é uma espécie de antídoto contra o prazer na vida sexual. E essa crença está ganhando corpo cada vez mais. E estudiosos da sexualidade estão cada vez mais correlacionando monogamia e declínio do prazer sexual no mundo ocidental. O professor Cláudio quer falar alguma coisa? Não? Então, nós queremos pensar melhor isso. Não adianta, nosso tempo ainda já acabou? Pode ter uma tolerância. Nós não queremos aqui partir pro tapa e não queremos brigar com os líderes aqui. Eu acho que o pessoal às vezes pensa que eu sou lutador de MMA, né? Eles devem pensar, esse cara é lutador de MMA, vamos bater em cima dele, vamos ver se ele reage. Eu não sou, quer dizer, é bom vocês tomarem cuidado. Mas a brincadeira à parte, vamos fazer o seguinte: nós estamos aqui para ajudar a pensar esse modelo, sem a hipocrisia do discurso religioso. Pastor, se esse vídeo chegar até o senhor, eu quero dizer o seguinte: pastores, né, são dois, um do Espírito Santo e um lá do Nordeste, mas os dois são da Igreja Reformada. Deixa eu dizer uma coisa: olhem para fora. Tem uma guerra acontecendo, pastores. Sejam honestos. Fala com honestidade para esse público que não sabe mais o que fazer. Tem vários casais que estão hoje, nesse momento que eu falo, estão pensando em ir para o cartório amanhã para divorciar. Tem homens que estão pensando em suicídio por causa da relação de má qualidade no casamento. Tem mulheres tentando fazer a mesma coisa. Tem inúmeros homens e mulheres que estão vivendo relacionamentos extraconjugais. Por quê? Porque a monogamia não funcionou para eles. E aí? Não vamos negar tudo isso, pastores? E falar que não, basta amar. Diga-se de passagem, amar como Cristo amou a igreja. Bem, isso nós não dizemos que não precisa ser assim, não. Nós não desafirmamos, nós não tiramos a autoridade dessa recomendação paulina. Entretanto, qualidade sobrevive. A qualidade moral da relação macho e fêmea, marido e mulher, sobrevive de intimidade, de sexo. Essa é a prática que aproxima homem, marido da mulher. Aproxima
afetivamente o marido da mulher e a esposa do marido. E aí nós estamos falando, mas afetivamente? Afetivamente. Quanto mais qualidade existe na prática da sexualidade, mais romantismo haverá entre o marido e a mulher. Mais intolerância ambos terão para aquelas briguinhas, aquelas intrigas que acontecem sem nenhum sentido. Mais tolerância. Não, mais intolerância. Tolerância significa suportar, né? Essa cultura de Tolerância com as briguinhas. com as briguinhas, é intolerância, ou seja, cada vez mais eles vão aceitar cada vez menos a presença das intrigas na relação. Então, eu diria que nós temos que repensar muito seriamente o modelo no sentido de nós precisamos estudar como é que nós vamos renovar o modelo sem dizimá-lo, sem extirpá-lo. Existe a possibilidade da gente mudar? Existe. Essa mudança vai ameaçar alguma coluna estrutural do modelo? Não. Então, por que a gente não repensa? Qual é o medo, pastor? Qual é o medo? Medo é de ficar bom demais? Isso pode ficar bom demais, isso vai atrapalhar, a gente não vai conseguir mais viver a fé cristã, porque a gente vai ter que gastar tempo com prazer, e prazer é pecado. Eu queria saber onde é que vocês tiraram isso aí, do Novo Testamento. Onde é que diz no Novo Testamento e na fé cristã de que o prazer com a esposa, com o marido, é pecado? Mas parece que vocês trabalham contra o prazer do marido com a esposa e da esposa com o marido. É o medo. Porque quando se tem prazer na relação de ambos, né, é recíproco, então isso pode mudar a qualidade da relação, pode mudar tudo da estrutura desse sistema moral, dessa instituição, o matrimônio. E pode produzir uma qualidade que vai trazer uma revolução, uma mudança no perfil social dessa instituição, matrimônio, no mundo ocidental como um todo. Pode influenciar até os orientais. Mas a gente tem que ter coragem, tem que perder o medo de falar sobre esse tema. Não adianta vir com essas recomendações simplórias, não, porque isso não deu certo. Está aí, a crise está aí, o problema está aí, a destruição das relações estão aí. E o que nós vamos fazer? Não fazer esse tipo de recomendação simplista? Não dá. Recomendação simplista não dá. Então, eu estou à disposição. Vamos fazer um debate nacional sobre o tema. Vai lá, eu, o professor Cláudio, o professor Timóteo, chama nós três, nós vamos participar. Aí bota os outros pastores do lado, a gente vai lá. Né? Não para o debate, mas para conversar sobre esse tema. Né? É isso aí. A minha participação fica por aqui, então. Se os professores quiserem complementar, se não, a gente espera o próximo episódio, né? Para continuar. Bem, acho que é isso então. Vou reiterar o que eu disse no início. Esse episódio 64 e o próximo, 65, a gente está dando um desfecho para a análise crítica do modelo que o professor fez. Hoje vai dar um passinho a mais no próximo. E depois, lá no 66 em diante, a gente vai começar a fazer isso aqui antes do debate nacional acontecer. A gente vai começar a propor, né, algumas coisas. E quando chegar lá, eu falo melhor sobre isso. Eu agradeço a persistência de quem nos acompanha e eu noto que algumas pessoas acompanham, tem alguns comentários de pessoas que chegam às vezes agradecendo, né, dizendo que estão sendo ajudadas pelo que estão ouvindo. Isso é uma coisa grata de se ver, mas eu peço que o principal seja por gratidão pelo serviço prestado, seja por reconhecer que nós estamos abordando temas que precisam ser abordados.
e que precisam ser abordados por gente da fé cristã, com o olhar da fé cristã. Eu peço que vocês curtam, com uma coisa tão simples de fazer, né? Em um segundo, às vezes a gente se esquece. Compartilhe com pessoas que podem despertar o interesse, serem beneficiadas, ajudadas com isso. E comentem com as pessoas, indiquem, recomendem. Às vezes os temas são difíceis de ouvir, porque a gente gosta muito de esconder as coisas, de evitar o desconforto, mas a finalidade é sempre de produzir saúde, de produzir cura. Então, quando você nos ajuda a divulgar, você está participando dessa missão de produzir cura a partir de um olhar da luz que é produzida quando a fé cristã é comunicada. Muito obrigado por ter ficado até aqui e não deixe de ver o nosso próximo episódio. Até lá.